se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena será a tua força. Provérbios capítulo 24, verso 10. Pensando nesse texto, muitas vezes eu digo em sala de aulas para os meus alunos que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E há uma história que ilustra muito bem esse caso. É a história de Demóstenes, o pai da oratória grega, que viveu no 4º século a.C. A sua vida como orador e político foi dedicada à defesa de Atenas, que vivia ameaçada por Filipe II, rei da Macedônia. Então, contra o líder macedônico, Demóstenes escreveu inúmeros discursos que ficaram marcados ou conhecidos como filípicas, e o objetivo era conclamar os cidadãos atenienses a arregimentar forças contra a Macedônia antes que fosse tarde demais. Porém, poucos sabem a luta que Demóstenes enfrentou até chegar ali àquela posição de líder e influenciador de multidões. A história de Demóstenes e o seu fascínio pelo mundo da oratória começa desde criança. Dizem os historiadores que ele via advogados defendendo pessoas diante do tribunal e ele ficava maravilhado com aquela maneira como eles se expressavam, o jogo de palavras, a entonação de voz e os poetas falando em praça pública. Mas Demóstenes, apesar do seu grande sonho, tinha alguns problemas que o impediam de ser um grande orador. Primeiro, ele era gago, completamente gago. Em segundo lugar, ele tinha uma deficiência respiratória, que os pulmões eram muito contraídos e ele não conseguia falar uma sentença completa sem ter que parar para respirar 2 ou 3 vezes no meio da frase. Era terrível ouvi-lo. E como se não bastassem esses problemas, ele ainda tinha um pequeno cacuete, quase imperceptível. Já pensou? Como você poderia ouvir alguém assim? Demóstenes tinha um sonho, ele tinha um desafio, e ele resolveu vencer o cacuete, o problema respiratório e a gagueira. Ele raspou a sua barba a metade daqui para cá e o cabelo a metade. Por que fez algo tão exótico? Justamente por isso, porque as pessoas pensariam que ele estava possuído por um espírito mau e o abandonariam. Naquela época na Grécia, as pessoas não tinham o costume de matar os loucos, mas fugir deles. Todos pensariam que ele estava louco. E assim ele ficou numa ilha isolada, numa praia isolada, e todos os dias, por muito e muito tempo, não estou falando de 2 ou 3 semanas, mas muito tempo, ele tinha o costume de todos os dias, sem exceção, correr longos quilômetros na praia. E quando estava muito, muito cansado, ele mergulhava no mar, e quando estava quase morrendo afogado, sem fôlego, levantava e com isso ele obrigava as vias respiratórias a se expandirem, os seus pulmões também a se ampliarem. Isso provocava uma tremenda dor nele, mas fazia todos os dias até que os pulmões obtivessem mais capacidade de armazenamento de ar. Ele também começou a treinar diante do espelho, colocando pedras pontiagudas na boca, e todas as vezes que ele ia gaguejar, as pedras machucavam o céu da boca e ele travava, até que conseguiu vencer a gagueira. E por fim, com relação ao ombro que insistia em ficar pulando, ele colocou uma lança grudada do teto e todas as vezes que o ombro subia, espetava, dava uma dor terrível. Ele pagou o preço, um pouco extremado, alguns podem dizer, mas o fato é que depois de algum tempo ele venceu a gagueira, o problema respiratório e o cacuete. Voltou, fez o seu discurso, foi aplaudido e hoje, séculos e séculos depois, eu menciono para você Demóstenes, o pai da oratória grega. Agora, é uma pena que, por questões políticas, Demóstenes acabou se matando no final da sua vida por não saber enfrentar os seus inimigos, especialmente os seus inimigos emocionais. Estranho para um homem que começou bem, mas não soube terminar bem. Nesse sentido, nós devemos pedir a Deus que nos dê persistência para sermos como Demóstenes e, ao mesmo tempo, que nos livre do desânimo para não sermos como Demóstenes, entendeu? Pois, afinal de contas, de que vale uma boa história se começar bem, mas não terminar bem, não é mesmo? Portanto, que a história de luta de sua vida seja coroada como sendo a vitória que o próprio Deus lhe dará. Uma história que comece bem e termine bem, porque o coautor de sua vida será o próprio Deus.